Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, e nós estamos numa semana muito especial. Afinal de contas, tivemos aí a volta da Fórmula 1, o GP da Austrália, muitas polêmicas para a gente já comentar nesse primeiro programa. Quais foram as primeiras impressões da categoria, dos novos carros, do halo? Bom, tivemos muitas participações dos nossos ouvintes, então tema não falta para a gente tratar nesse programa. Eu sou Bárbara Franzin apresentando, né, que geralmente não sou eu que assumo essa cadeira, mas hoje estou por aqui, então vocês devem perceber que teremos algumas ausências, mas tenho certeza, fiquem tranquilos que esse programa vai ser muito bom, porque os temas estão assim de arrepiar, pode-se dizer. A gente tem aqui muitas discussões interessantíssimas para a gente levantar e debater sobre esse GP da Austrália. Afinal, esse programa vai ser todo dedicado à Fórmula 1. Então vamos ter aí alguns blocos com temas específicos. Então, se você está ouvindo essa abertura, acompanhem os demais também. Bom, já vou chamar os meus companheiros de mesa aqui para aquele bom dia, boa tarde, boa noite. E aquela perguntinha, né, que a gente instiga, não deixa alongar muito, para debater um pouquinho mais para frente. Então vou dar boas-vindas para ele, Fábio Campos, diretamente de BH. Seja muito bem-vindo a mais um Café com Velocidade. E eu quero te perguntar se esse primeiro GP da Austrália, se ele te deixou com mais perguntas na cabeça ou com respostas. Olá, Bárbara. Olá para ouvintes do café. Olá para todo mundo que está nos acompanhando aí nessa semana que a gente pediu, né? Chuva de e-mails e choveu, né? Aliás, choveu não só em muitos lugares do país, mas choveu e-mail pra gente, o que é muito bom nessa semana de pré-Fórmula 1, o que é bom, né, que a turma se envolve com esse começo de temporada e a gente tenta embarcar nisso também, fazendo uma análise um pouco mais aprofundada do que o comum, né, do que o que as pessoas veem por aí. A resposta para a pergunta da Bárbara é uma resposta... Ele não me deixou com perguntas, ele não me levantou muitas perguntas, mas ele deu respostas erradas, na minha opinião. As respostas que o Grande Prêmio da Austrália deu são, se não erradas, mas o resultado pode ser um resultado perigoso de se analisar, porque é um dos grandes prêmios da Austrália, mas com maior discrepância, acho que a palavra é essa, entre resultados e desempenhos. Claro que nós vamos entrar mais nesse assunto, como você falou, agora é só para a gente dar aqui uma arredondada no tema, para começar o programa, para deixar o ouvinte instigado a participar com a gente. Mas simplesmente pegar, que é uma tendência que eu acho que o ser humano tem no esporte, não é nem também só na Fórmula 1, que é pegar o resultado e analisar tudo em cima dele, ou muito em cima dele, eu acho que é erradíssimo fazer isso no Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. E aí a gente vai analisar Ferrari com Mercedes, com Haas, com McLaren, a gente vai passar por todos esses assuntos que eu acho que a tabela não mostra exatamente a força. Só antes de terminar, rapidamente, mandar aqui um abraço para os nossos ouvintes do apoiador, né, do Apoia-se, né, os nossos apoiadores, porque a Bárbara já vai falar mais detalhadamente. A gente teve essa semana uma série de feedbacks, até muito técnicos, a respeito de edição, a respeito de montagem do programa. Então eu fiz questão de, como eu não né, nessa questão de sair correndo do WhatsApp nos finais de semana, eu não os respondi na hora, então eu começo o programa fazendo um agradecimento, um obrigado aos ouvintes do nosso grupo de apoiadores, que a Bárbara vai explicar já, que é facílimo de você entrar, e é um grupo muito interessante, é riquíssimo em discussão, enfim, ele foge um pouco ao que é o WhatsApp normalmente, e agradecer a esses ouvintes que nos deram feedback crítico e técnico, porque a gente gosta muito dos elogios, eles são ótimos pro ego.
né, nas datas festivas, quando é um número redondo. Mas esse feedback diário, esse feedback de correção, esse feedback de, às vezes, até puxando a orelha, ele é muito válido e é muito bom ter ouvintes que nos puxam a orelha quando a gente tem o que melhorar. Então eu faço um agradecimento aqui a todos, foram vários que falaram sobre o tema, mas eu agradeço a todos os ouvintes do grupo que é do WhatsApp de apoiadores do nosso Café com Velocidade. Então, já que você me deu essa deixa, eu já vou comentar sobre o nosso programa de apoiadores, então, e reforçar que esses feedbacks realmente fazem muita diferença e nós temos esse grupo do WhatsApp que é exclusivo para os apoiadores, né? A gente tem um grupo do Café com Velocidade que qualquer pessoa pode participar, só falar me adiciona que já participa, e tem um para os apoiadores que é essa exclusividade que a gente oferece, tem um contato mais próximo, às vezes a gente se perde um pouco controlando, né, grupos, então fica um pouco difícil mesmo, e eu queria já ressaltar também que boas discussões saíram desse grupo e fizeram parte, né, e vão fazer parte da nossa pauta do programa de hoje. Então, olha como é bacana essa troca em todos os sentidos. Bom, se você não tem ideia do que a gente está falando, você pode acessar o apoia.se/café com velocidade e a partir de R$1 você já se torna um apoiador. A gente sempre brinca que pode ser R$1, 1.000, 1 milhão, pode ser a quantia que for interessante para você. E a gente agradece de qualquer maneira. Então, dá uma passadinha no site, sempre tem no nosso post, lá no cafécomvelocidade.com.br. Então, você pode acessar e ter todos os detalhes de como que funciona. É super fácil de se associar, é nacional, então aceita cartão, boleto, né? A gente tinha muito problema com isso antigamente. Então, dê a sua passadinha lá no Apoia-se para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E agora eu vou falar com ele, Diogo Gomes, né? Já que neste programa também não teremos Thiagos. Olha o que a gente conseguiu fazer, um programa sem Thiago. Mas brincadeiras também, então com seus compromissos aí, com as agendas meio corridas. Mas, Diogo Gomes, muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu quero lhe perguntar aqui uma frase que eu tirei de uma entrevista do Ricardo. É uma reflexão até que a gente também vai tratar, mas aquela pincelada inicial, a gente quer carros mais rápidos ou carros mais lentos e que sejam possíveis da gente ter ultrapassagens? Olá, Bárbara, prazer falar com você, com o Fábio Campos e, claro, para todo o público do Café com Velocidade. Essa é uma ótima pergunta, né? Eu estava com uma frase do Ricardo na cabeça que, no final da corrida, ele perguntam se ele quer economizar um pouco para atacar no final ou se ele quer pressionar o Raikkonen. E ele fala assim, eu não quero que ele respire, né? Aquele instinto bem de atacar mesmo do Ricardo. E aí essa outra bela frase também dele no final de semana, eu acho que reflete bem, pelo menos a minha visão, né, de quantidade baixíssima de ultrapassagens, uma corrida cheia de pontos que precisam ser analisados, né, com maior cuidado. O Fábio Campos falou bem, uma série de coisas ali que não dá para se enganar, né, que precisam ser olhados, analisados com maiores detalhes. E que, claro, a gente vai fazer aqui durante o programa, conversamos bastante, né, com nossos apoiadores durante o final de semana, o retorno deles, né, em perguntas, em comentários, considerações para a gente também foi bem interessante. Então, vai ser um programa aí só sobre Fórmula 1, né, aproveitando esse retorno. Então tem muita coisa aí para falar desse Grande Prêmio da Austrália. Eu diria que serão 2 programas sobre Fórmula 1, porque na semana que vem não há corridas de lugar nenhum do mundo, do planeta. Então, só para deixar aqueles mais chiitas irritados, mas das principais não há. Então vai ser só vão ser 2 programas para falar de Fórmula 1, que não der tempo essa semana, vai dar tempo na próxima, com certeza. E só uma outra coisinha para terminar a questão do Apoia-se, que você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, até para a gente tentar reativar isso com os nossos apoiadores. Você que não quer esperar, por exemplo, um Cesarino da vida, que às vezes é um cara meio, né, assim, fica ansioso, você pode mandar perguntas pra gente lá, pra gente responder durante a semana. A gente interage lá, todos os membros do programa. Então, às vezes, não quer esperar segunda-feira pra ouvir sobre tal assunto. A gente não falha nunca. Todos os que são perguntados lá respondem. Então, fica aí essa chamada também. E pra quem tá lá, já está aberta a temporada de interação com a gente, de responder perguntas, enfim, brincam até com hashtags lá no grupo. Então, fica só mais essa chamadinha para reforçar aí o nosso grupo de apoiadores, né, Bárbara? É isso mesmo, e eu não vou fazer o Diogo falar o nosso e-mail, mas também você pode... Faça, pegue o desprevenido.
Ele já decorou, não preciso nem dar esse susto nele, mas se você quiser entrar em contato por e-mail também, Diogo, estamos à disposição. Em qual endereço? É cafécomvelocidade@gmail.com. Eu não erro mais porque eu fui tão zoado. Aqui no ar também, mas principalmente nos grupos. Virou trauma, eu cheguei. Vocês me traumatizaram ao ponto que eu anotei. Eu tenho um quadro aqui na frente do meu computador. Eu anotei. Eu juro por Deus que eu anotei. Então não esqueço mais não. Tá aí um brinde pro grupo de apoiadores. Exatamente. A anotação no grupo de apoiadores. Eu esqueço do meu e-mail, mas não esqueço desse mais. Agora, só uma correção aí na ancoragem da Bárbara, que está fazendo aí esse trabalho de surpresa, de pega de surpresa muitas vezes. Eu peço aos ouvintes que manifestem se querem que ela continue de âncora ou não, ou a gente fazer rodízio, revezamento. É só um erro que ela cometeu. Ela disse que a agenda dos outros componentes do programa, as agendas estão corridas. Se tem uma coisa que as agendas não estão, são corridas. Olha o trocadilho, né? Exatamente. Então tá bom. Eu falei, meu Deus, já dei alguma informação errada logo no começo. Corta, vamos voltar. Mas ainda bem que foi sobre os Thiagos, então não tem problema. Então vai passar a nossa vinhetinha e a gente já vai partir para Fórmula 1. E a gente começa o nosso bloco de Fórmula 1, claro, com as considerações do programa passado, que também tem relação com a Fórmula 1. E como a gente estava conversando aí nos bastidores, é uma linha direta com o Fábio Campos, porque ele é o integrante desse programa que mais recebe considerações. Então já vou deixar a dica aqui, tá? Para vocês que estão ouvindo. A gente tem vários temas para falar. E todos vão dar opinião, então a gente espera as considerações para a semana que vem. Mas enquanto isso, Fábio Campos, Marcelo Cesarino disse o seguinte: respondendo à provocação do Fábio Campos, também vou deixar outra. Ele me perguntou por que eu gosto de batida em corrida e não de queda de moto. A resposta: queda de moto é bem mais perigoso. Embora faça parte da corrida, pode machucar feio, que não tem graça. E quando digo batida em corrida, não quero ver alguém se quebrando numa parede, embora as batidas fazem parte das corridas. Digo, batidas são os toques e os contatos que temos em virtude de disputas de pista. Corrida é que nem basquete, esporte de contato. Provocação. Campos deu uma explanação sobre por que ele acha que Patrese e Butsen foram os piores pilotos da Williams antes de Sirotkin e Stroll. Como disse, não concordo e agora afirmo. Depois de ver esse atropelamento que tem sido Hamilton no Bottas, tenho dúvidas se Massa e Bottas não é a pior dupla antes da de 2018. Lembrando que Bottas, o banana de pijama, derrotou Massa nos 3 anos de Williams. Não exagere, meu caro Cesarino. O Bottas fez corridaças pela Williams. Eu me lembro, o Silverstone 2014, ele largou em último, chegou em segundo. Eu já falei, o Bottas jamais seria a minha escolha para McLaren, para Mercedes. Não é um mau piloto, nem fez um campeonato de 2017 que você possa chamar de ruim, mas né, e a gente vai falar, né? Na hora que a gente começar a entrar no Grande Prêmio da Austrália, evidentemente a gente esbarra no Bottas e evidentemente a gente projeta 2018 um pouquinho, né? Não em resultados, porque isso a gente não sabe o que vai acontecer, mas em pressão, no que envolve, né? No que a gente já falou aqui, que foi, me fugiu o e-mail de um ouvinte que até que mandou uma mensagem pra gente, não sei se foi o Jailson, que falou, Campos mencionou lá no Twitter que a pressão do Bottas, enfim, a gente vai voltar nesse assunto, porque a pressão dele é a cadeira mais pressionada e que tem a maior dificuldade, porque existe duas sombras, né, muito fortes para assumir o lugar dele. Então não é nem a questão de pilotar para a Mercedes já sofrer pressão, isso é claro, natural, evidente, mas o caso dele é maior, é uma pressão com chances claras de ser substituído, porque tem gente boa aí chegando, mas a gente já entra mais a fundo nesse assunto, senhor Marcelo Cesarino. Agora, o Bottas da Mercedes é uma coisa, o Bottas da Williams fez muita corrida boa, teve teve feitos que são destacáveis, muito mais do que Butsen e Patrese, me desculpe. Muito bem, então, vou já emendar aqui nas discussões sobre GP da Austrália de Fórmula 1, então. Lembrando que eu aguardo as considerações de todos vocês para a semana que vem, tá? Só para deixar essa parte bem reforçada.
Inclusive Não, o do programa da senhor semana que Cesarino. vem, o programa da semana que vem, né, Bárbara, ele pode ser um programa feito completamente pelo ouvinte. A pauta inicial, a do meio, a do fim, porque não tendo corrida, a gente vai falar aqui de Fórmula 1, todos os detalhes, que a gente certamente pode mastigar essa Fórmula 1 em 2 programas. Esse assunto que você jogou para o Diogo na abertura, de rápidos que ultrapassam, isso dá uma edição, só Sim. Esse tema eu tenho certeza que dá uma edição. Então, para a semana que vem, o ouvinte, por favor, a pauta pode ser feita totalmente por vocês que responderem ao que nós vamos dizer aqui nesta edição, que é qual número, Bárbara? Para te pegar bem desprevenida mesmo, você sabe o número dessa edição? 556, tá anotado em tá 2 lugares, tá mais anotado que o e-mail do programa. Não, mas então vamos começar pelo principal, né? A briga entre Hamilton e Vettel, ou a quase briga. E se no sábado, depois da classificação, o Hamilton estava todo contente, fazendo brincadeirinha na coletiva, dando risada, o que a gente viu no pódio foi completamente diferente, uma expressão fechada, um piloto que estava com cara ali de pouquíssimos amigos. Eu arrisco dizer que o Raikkonen tinha mais expressão até que o Lewis Hamilton. Então, o nosso primeiro tema vai ser, já falando, né, dos protagonistas dessa corrida, sobre a estratégia do Virtual Safety Car ali, depois da entrada do Safety Car. Fábio Campos, o que podemos falar sobre essa primeira vitória da Ferrari, que repetiu o que aconteceu no ano passado? Já tem gente cravando, agora é o ano da Ferrari e tudo mais. Mercedes com problemas ali no software, né? Essa história foi bem bizarra, para usar uma palavra que se aproxima, né? O Toto Wolff, logo depois da corrida, falou que eles estavam com uma falha ali de mais ou menos 5 segundos. Então, como é que você viu essa briga, esses detalhes todos, para a gente começar nessa primeira pauta do café? Muita coisa para se falar desse assunto, né? Primeiro que a gente vai falar dessa questão do software, que a gente já abordou, inclusive na edição, se não a passada, a outra, né? Essa questão dos softwares que estão dominando aí o mundo, né? Não só o automobilismo. O automobilismo está virando um esporte absolutamente de máquinas, né? De software, de cálculos, porque o que aconteceu com a Haas, né? Que é o carro é liberado eletronicamente, praticamente pela Haas, por um sensor que avalia ali a questão das rodas, e aí vibra ali o pirulito, né? Que já deve ter até outro nome mais tecnológico do que esse. Mas, enfim, foi uma das causas do que aconteceu com a Haas. O sensor libera o carro, não são mais os seres humanos. E a questão da Mercedes, que afirma ter perdido uma corrida por questão de software, né? Ou seja, os softwares pensam a corrida mais do que os pilotos, do que até os dos engenheiros, que eu acho que não deveriam pensar mais do que os pilotos, mas até eles perdem hoje. Até eles eu sinto na obrigação de defender aqui nessa edição, porque está virando, né, o mundo está virando um lugar de máquinas, né, de inteligência artificial, por mais batido e nome de filme que possa parecer, é uma das coisas que chama atenção nessa corrida. Para a gente tentar entrar um pouquinho mais no lado esportivo, né, e humano da Ferrari contra a Mercedes, é a primeira grande, não vou dizer mentira, porque seria muito cruel com a Ferrari chamar o resultado de mentira, ou injusto, que é uma palavra que também ouvi alguns falarem. Claro que não é injusto, nem é mentira, mas é um resultado que pode enganar muito. Você citou a semelhança em termos de resultados com o ano passado, e ela existe. O ano passado foi até uma dinâmica de corrida parecida, né? Hamilton, pole, aliás, o Hamilton é a terceira seguida que ele não consegue, que ele faz pole na Austrália e não consegue converter em vitória. Mas a dinâmica da corrida, para mim, bem diferente do ano passado, e a Mercedes, para mim, bem mais forte do que a Ferrari do ano passado. Essa é a atenção que eu chamo. Vem aí o Bahrein, pode até me desmentir, mas a performance do Grande Prêmio da Austrália, para mim, é uma Mercedes mais rápida do que a Ferrari na comparação com o ano passado. Toda a questão do safety car virtual, tudo que aconteceu com a Haas, aquilo ali deu uma mudança, fez uma mudança de posições que recolocou peças
no tabuleiro, algumas na frente das outras, evidentemente. E aí você viu uma Mercedes conseguiu se recuperar, a Mercedes que veio de trás. Você viu uma Red Bull não conseguir partir para cima de uma McLaren, que é para mim um absurdo, né, em termos de desempenho, não se comparam. Né? É outra questão enganosa que a gente pode entrar. Então, vejo a Mercedes muito mais rápida do que a Ferrari. Principalmente, e aí é outro ponto que eu vou colocar, porque, aliás, eu até fazer um parênteses aqui no comentário, lembrando aqui o Cesarino, que já foi o primeiro e-mail que a gente leu. Nessa semana volta para a alegria do Marcelo Cesarino e alguns seguidores de automobilismo aí que cobravam, o blog deste que vos fala, que é o alemdavelocidade.blogspot.com. Volta essa semana, já fiz um teaser. Teaser é feio demais, né? Mas, Diogo, me dá uma palavra em português aí, provocação, né? Fiz já uma provocação no Twitter, já chamando para o blog. Eu estou citando o Marcelo Cesarino, porque é um que já até escreveu para o blog. Quem quiser escrever para o blog tem essa janela aberta, a gente conversa, a gente decide temas, texto, enfim. O pessoal aqui do podcast, claro, tem porta aberta. Mas o tema que eu vou abordar, tem porta abertíssima para escrever, para participar, Eu já te chamei uma vez, você não vai se lembrar não, mas na primeira fase do blog, você se lembra, assim, eu te convidei. Porque é a questão do sábado, né? Eu estou falando de Mercedes e Ferrari. É provavelmente, salvo uma mudança de última hora, o primeiro texto dessa volta do blog, esse modo de classificação, quali mode, eles chamam em inglês, que pode desequilibrar a Fórmula 1, que deve desequilibrar a Fórmula 1, porque se em corrida é possível ganhar da Mercedes, né, com essa questão muito da sorte que houve nesse grande prêmio, mas pode acontecer outras vezes, pode ser uma largada. As Ferrari não passaram a única Mercedes na largada, mas se passassem, teriam chance também. Mas o sábado pode desequilibrar, porque esse modo de classificação dos motores, que eu passei a defender semana passada no Twitter, teve gente que discordou e eu sei que muita gente vai discordar, que deve ser proibido, para mim deveria ser proibido, seria um ótimo exemplo da Fórmula 1 mostrar para o mundo, já vou começando a adiantar o texto aqui, da Fórmula 1 mostrar para o mundo que a prioridade dela é o fã, e não a montadora, seria proibir esses modos de classificação que a Mercedes, por exemplo, fica 20 passos na frente da concorrência. Seria um equilíbrio para a Fórmula 1 tirar isso. A Mercedes está muito mais na frente, vai ter gente que vai alegar, mas que injustiça, coitados, trabalhar. Eu acho que a justiça maior tem que ser com o fã, tem que ser com o telespectador, e a Fórmula 1 está vivendo justamente, embora só para 2021, mas o momento da definição que queima nos bastidores é isso. São as regras para 2021 que precisam ser voltadas para o fã, porque se não forem, meu amigo, a situação pode esquentar. Então, para o Diogo falar, para você também falar, Bárbara, para mim Mercedes não é pouco, é muito à frente da Ferrari. Não, eu já tenho até pergunta aqui que eu posso passar para o Diogo, para a gente já começar a entrar um pouco mais no tema, tirar um pouco de, às vezes, conclusões precipitadas, né? E eu até falo, né, sempre, todo ano, cuidado com a Austrália, pode ser ou não um parâmetro, geralmente não é, então, às vezes pode ser bom, se não for, mas o Ricardo Banniman, ele brinca aqui falando que o Hamilton quis tirar o sorriso do Vettel, mas aconteceu o contrário. A guerra de nervos tende a ser mais forte esse ano, visto que pode ser um ano de desempate de títulos. Bem observado, não tinha parado para pensar nisso. Internamente deve ter, no Hamilton principalmente, alguma coisa, né, nesse tipo de querer dar o passo à frente, né? Seria o 5º título. Impressionante, né? 5 títulos. Eu não paro para realizar essas coisas. Mas enfim, talvez sim, mas eu acho que a briga entre esses dois, ela se desenha muito, muito boa no momento em que os dois possam brigar entre eles, né? E o problema é que nesse momento eu não vejo essa briga exatamente acontecendo. Eu acho que o ritmo da Ferrari, apesar de eu ter até me surpreendido com a maneira como o Kimi conseguiu, entre aspas, acompanhar o Raikkonen no início da corrida, eu acho que o ritmo da Ferrari ainda é bem inferior à Mercedes. Não sei se a Mercedes da corrida é aquela Mercedes da classificação. Até meu tweet na época, no momento em que o Hamilton ia concluir a volta dele
a volta mais rápida foi: gente, vírgula, o Hamilton vai cometer um crime. Porque ele fez os dois primeiros setores assim, de maneira absurda. E aí tava todo mundo... A volta mais rápida do final de semana era do Vettel, acho que 21.0, alguma coisa do tipo, e ele baixa, sei lá, 8 décimos. E aí o Raikkonen depois baixa mais 2, em cima da volta do Vettel. 22.0, ele joga 21 baixo. Isso, exatamente. E aí no final, eu até anotei aqui, a diferença no final do Hamilton pro Raikkonen na classificação foi 0.664, né? São mais de 6 décimos, é um negócio absurdo, mas eu não sei se exatamente é essa toda a diferença, ou se foi uma questão muito específica da classificação, né, que tem todos esses modos e tudo mais aí, que a Mercedes insiste em negar, ou se realmente dá para a Ferrari seguir. A minha impressão, pelo menos, de início, é que a Ferrari está um pouco atrás. Esse resultado, ele é um pouco mentiroso, talvez seja a expressão que eu escolho aqui para usar, até mais do que o do ano passado, mas vamos ver como essa questão dessas duas aí vai se desenrolar, né? Eu acho que Bahrein é uma pista que já pode começar a dar um parâmetro interessante para a gente, é uma pista mais normal, apesar de ter uma série de retas, né? Mas eu acho que é uma pista mais normal, definitivamente muito mais normal do que o Albert Park, que de normal não tem absolutamente nada, apesar de ser incrível, bonita e muito rápida e tudo mais. É uma pista que eu gosto bastante. O Bahrein é a pista mais, já falei isso aqui o ano passado, e esse ano vou bater nessa tecla aqui e nas mídias sociais. Que horror. O Bahrein é a pista mais adequada para a Fórmula 1 atual que existe no calendário, que existe no mundo, eu diria. É a pista perfeita para os defeitos que a Fórmula 1 tem, para não expor os defeitos que a Fórmula 1 tem. E até reforçar algumas qualidades que a Fórmula 1 tem. Não existe pista melhor. Agora, o Banniman, dá para ler de novo a colocação dele, Bárbara? Porque quando você estava lendo, me deu uma resposta aqui, mas depois eu fiquei envolvido na resposta do Diogo, e aí esqueci a pergunta do Banniman. Então repete aqui a pergunta do Banniman para mim, que eu queria colocar um pitaco. Se a guerra de nervos entre o Vettel e o Hamilton vai ser mais forte por conta dos desempates de títulos. Acompanhei horas e horas de transmissão a fio, e internet, YouTube, o canal da Fórmula 1 no YouTube tá mais... Acho que a gente até falou isso aqui, né, Bárbara? O ano passado tá mais rico, tá mais... um pouquinho mais... eu acho que ele podia ser mais... ter mais insights, né? Eu tenho que falar uma palavra em português de novo. Hoje eu tô escorregando no inglês. Mas tinha que ter mais informações, digamos, mais internas, enfim, mais da Fórmula 1, mas enfim. Isso aí é outra história, outra discussão. Mas acompanhando, estou citando essa questão de YouTube, né, entrevistas e horas de cobertura, que aliás nós vamos abordar esse assunto, viu, gente? Transmissão aqui no Brasil e lá fora, em algum dos blocos, não será nesse, mas fica aí sem a gente avisar qual, para deixar o ouvinte bem tentado a ouvir os nossos outros blocos. Antes do domingo chegar, a minha sensação é de uma guerra psicológica declarada. Eu não esperava ver Hamilton, ainda mais porque o ouvinte sabe que eu sou um crítico desse bom mocismo de hoje que reina entre os pilotos, de muitos sorrisinhos, muitos tapinhas nas costas, que acontece, por exemplo, na MotoGP, que tem muitas qualidades, mas falta o tempero de uma rivalidade mais forte na MotoGP, anda faltando, mas enfim, o espetáculo lá está em outro nível, é outra história. Eu não esperava, sou até a favor, já falei isso aqui, já falo sempre, mas eu não esperava que tantas alfinetadas fossem trocadas entre Vettel e Hamilton, e lado a lado, que é a alfinetada mais forte, mais, digamos que até faz, que reverbera mais, que são nas entrevistas, né? Pós-treino, pós-corrida, principalmente na de quinta-feira, né? A entrevista da conferência de imprensa, de um cutucando o outro, um falando que o outro cede à pressão, depois essa questão do sorriso, né, eu fiz a volta, o Vettel brinca, né, por que você tá onde você estava que você não usou, já que você não tem esse modo de classificação? É claro que a Mercedes tem, evidente, a Mercedes nem nega, eu acho que o que eles negaram foi mais se o uso foi só na última volta do Hamilton, na segunda, enfim, que existe, tá muito claro que existe. E aí o Vettel, mas você não usou nas outras fases da classificação, então por quê? O que você estava fazendo? Aí o Hamilton responde, eu estava esperando para tirar esse sorriso da sua cara. E o Vettel não teve reação nessa hora, depois um repórter, esperto, pertinente, como um repórter deve ser,
pergunta para o Vettel se ele tem resposta para isso, já que ele não deu a resposta instantaneamente, e o Vettel, e o repórter recita o que o Hamilton falou, recita é ótimo, né? Recital. E o Vettel aí diz a seguinte frase: eu não tinha ouvido, eu não tinha percebido, ele falou muito rápido, eu não tinha percebido o que ele falou. Aí o Vettel fala também uma frase que já ecoou aí nas redes afora. O que vai e volta. Né? Ele falou, o que vai e volta. Ele tá provocando hoje e depois o Vettel determina, né? Tomara que eles comemorem hoje pra gente comemorar amanhã. Assim, uma rivalidade não tão feroz como de outros tempos, mas se cutucando ali, né? E eu não esperava, eu confesso que nesse começo de ano eu não esperava que já começasse assim. Percebi isso partindo muito mais do Hamilton, de quem eu também não esperava. Eu acho que o Hamilton é um cara que responde mais na pista do que qualquer outra coisa. Né? Respondeu, cutucou o Rosberg também, que disse que ele é inconsistente, o que eu até concordo. Ele tem um pouco de inconsistência, ainda bem, porque se não tivesse seria um Schumacher da vida. É até bom para a Fórmula 1, entre aspas, um pouquinho ele tem, apesar de ser o melhor piloto do grid. E aí ele respondeu também o Rosberg, falou que quer ganhar manchetes, enfim. Então teve um pouco de pimenta nesse por isso que eu quis pegar essa pergunta do Banniman para fazer esse lado, que muitas vezes a imprensa brasileira não vai tão em cima, né? E como outros canais aí mundo afora transmitem tudo, para passar para o ouvinte como foi muito mais feroz do que alguns sabem, ou imaginam, ou interpretam, como foram as cutucadas. A única hora que faltou foi depois da vitória do Vettel. Eu pensei, vai tripudiar, agora vai tripudiar. E eles sentaram lado a lado, evidentemente, porque sempre sentam os primeiros colocados para a entrevista. E aí não vi nada, não teve nenhuma provocação. Parece, né, Bárbara, que a Ferrari teve uma cutucada na colocação dela. Falou, hoje estamos sorrindo. A Bárbara, que é sempre muito ligada. Sim. A própria Ferrari parece que fez ali em nome do Vettel, mas aí é a assessoria de imprensa, né? O importante é que entre os dois ali começou com várias cutucadas e vamos ver o que isso pode render, se é que isso pode render alguma coisa nesse ano. Às vezes a gente pensa que os pilotos tiraram aí, né, as suas férias, estão com a cabeça mais fria, estão mais tranquilos, e quando volta a primeira coisa que acontece é toda essa troca de farpas de brincadeira, colocaram até o Raikkonen na situação, o Raikkonen ali, tipo, oi, vocês estão falando de mim? Tem alguma coisa? Né, do tipo, briguem entre vocês, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Mas ele ignorou completamente, né? E foi exatamente nesse momento. Né? Foi exatamente nesse momento da conversa que eu citei, em que o Vettel fala, tomara que eles façam festa hoje, então que vocês façam festa hoje e a gente faz amanhã. Aí o Hamilton, ainda no bom humor, fala assim, mas o Kimi faz festa o tempo inteiro. Foi justamente continuando essa frase que eu citei, e aí ele olha pro Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen, na minha opinião, não estava atento, ele não estava prestando atenção, porque ele não presta atenção no que está acontecendo em entrevista coletiva, né? Ele desliga completamente. E aí ele não esboça nenhuma reação, e virou uma risada ali entre o próprio Hamilton e os repórteres, mas eu não acho que o Raikkonen tenha... Eu acho que ele não estava realmente ouvindo, ele não estava realmente prestando atenção, olhando. Ele olha para o teto, ele literalmente, a expressão olhar para o teto, ele faz de verdade. Ele não é expressão só, não. Deixa eu só colocar uma vírgula aqui, até fugindo um pouco desse assunto, mas só nessa linha de conferências, né, de imprensa e tal, teve uma entre o chefe de equipe da Ferrari, esqueci o nome dele agora, perdão. Arriva Bene. O Arriva Bene e o obrigado. Horner, né? Exatamente, que eu achei muito interessante, vocês falaram, eu lembrei dela, que o Christian Horner fala, olha, teve uma certa equipe que algumas semanas atrás informou que membros da FIA não deveriam sair do patamar da FIA para assumir uma posição em determinada equipe, e semanas depois contratou um fulano de tal para fazer parte, né? E aí como o Arriva Bene se defende da acusação, né, feita para uma certa equipe, e aí o Horner fala, mas a Ferrari decidiu isso, ou melhor, a Ferrari solicitou isso, todas as equipes votaram que sim, e aí depois eles mesmos desrespeitaram, né, mas só para colocar, foi outro ponto que deu a falar nessas conferências, né, de imprensa até antes da corrida. E o contexto, só para passar para o ouvinte, é que a Ferrari contratou o Laurent Mekies, que é um membro da FIA, que tem acesso aos carros, embora não é a mesma coisa do Budkowski, que a Renault fez o ano passado. O Budkowski mexia nos carros, ele tinha informação direta do que as equipes tinham debaixo da carenagem. Esse não é assim, o Mekies não é assim, que foi para a Ferrari. A questão é que a Ferrari tinha prometido esperar um ano, se comprometido
a esperar um ano antes de qualquer tipo de contratação ou de pôr a pessoa para trabalhar, né, que existe esse acordo, né? Ele pode ser contratado, mas não pode trabalhar, não pode ir para a fábrica. Mas o cara fica no telefone, alguém leva para casa dele, enfim, é muito difícil essa questão de contratou, mas não pode ir para a fábrica. Né, então foi por isso, a Ferrari teria rompido o prazo, né, ela teria concordado em esperar um ano, mas rompeu. E essa é uma das coisas dessa entrevista deles. Também teve uma cutucada a respeito de sair da Fórmula 1, né? O Christian Horner fala, olha, quem não quiser que vá, quem não quiser ficar na Fórmula 1 que vá embora. E aí, alguns minutos depois, o Arrivabene fala, eu levaria a sério as ameaças do meu chefe, que é o Sergio Marchionne, que ameaça tirar a Ferrari da Fórmula 1. Esse assunto é muito bom para a semana que vem. A gente tem um espaço na semana que vem para discutir isso, que vai ser sensacional, mas vamos seguir com o Grande Prêmio da Austrália, né, Bárbara? Sim, senão a gente vai ficar só nos teasers e não vamos comentar exatamente o que a gente veio fazer aqui, mas eu vou fazer só um merchan também, que lá no Instagram, @velocidade.org, tem esse vídeo do Vettel e do Hamilton se provocando. Opa, então o Vettel, ele falou, né? Ele pode ir na festa hoje, a gente vai amanhã. Aí o Hamilton pegou a deixa, né? Tipo, mas o Kimi que sempre vai pra festa. E aí o Kimi tá lá, tipo, oi, tudo bom? Então... Repete o Instagram para quem de nós não anotou, como eu. Velocidade.org. É o Tudo URL junto do site, isso mesmo, né? Porque o domínio Velocidade já estava tomado. Espero um dia retomar, mas podem seguir lá no Instagram e nas outras redes é só @velocidade. Mas tem lá esse momento, como outros da prova desse final de semana e de outras competições, etc. Mas, voltando à Ferrari, Diogo Gomes, o Michel Knopak, ele diz o seguinte... no final da corrida, a Ferrari abria no setor 2 e 3 e a Mercedes chegava no setor 1, onde tinham mais retas. Será se a Ferrari está com um carro melhor de curva? Já dá para dizer isso? Olha, talvez, mas é bem cedo, né? É bem cedo. É um ponto que a gente vai repetir aqui, que tem que ser repetido, todas as particularidades desse circuito não é nem circuito, não sei se a gente pode chamar de circuito, nessa pista da Austrália. Então, pode ser um indício, mas eu acho que é algo que precisa ser analisado com maior cuidado em uma pista, um circuito, de fato, aí talvez diferente. Pode ser que o Bahrein seja essa referência, né? Mas assim, até o ano passado, com a ideologia que tinha de carro de Ferrari e Mercedes, nós tínhamos sim uma Ferrari conseguindo trabalhar melhor nas curvas, né? O grande exemplo de Singapura, ou até de Mônaco também, e a Ferrari e a Mercedes até com a questão do entre-eixos que eles usam um pouco maior, trabalhando melhor em algumas curvas de reta, algumas curvas de maior velocidade. Então, pode ser, eu imagino que a ideia tenha permanecido de carro do ano passado para esse ano também. Agora, se essa confirmação, a gente vai ter que esperar um pouco mais na temporada para poder afirmar, né, com mais certeza sobre. É o tipo de curva, né, o Knopak. É Michael Knopak, viu, Barça? Ele vai ficar bravo com você. Michael, eu fiquei na dúvida, então, sorry. É Michael. A Ferrari mudou, o entre-eixos da Ferrari hoje em dia é igual ao da Mercedes, né? Ela aumentou essa questão para 2018. E Michael, é o tipo de curva, né? A questão da Austrália é que não tem curva de alta, né? Na verdade tem, né? 11 a 12 ali, é a única aquela chicane de alta ali que... Super alta, inclusive, né? É fácil de identificar, porque o ouvinte sabe, né? Como ela destoa das demais curvas, não precisa nem a gente ficar dizendo aqui em que ponto da volta fica, que acho que todo mundo mais ou menos já sabe. Ela ficou tão rápida que ela virou a curva 9 de Barcelona, né? Os pilotos conseguem fazer a segunda perna já, assim, de pé embaixo. E como só tem essa curva de alta, o Knopak, eu acho que é difícil de avaliar esse tipo de coisa, porque aí você tem também o tipo de pneu que vai ser usado em cada pista, enfim, então tudo isso entra na jogada. O que é importante ressaltar que Bahrein também não tem curva de alta praticamente, né? Então isso aí, mas como é uma pista mesmo, né? Dá para aí a gente vai poder tirar muita conclusão, que também a gente não pode ficar aliviando demais para a Austrália no sentido de é Austrália, pode tudo, a Fórmula 1 já fez corridas melhores na Austrália, muito melhores. A gente teve corridas de se tirar o chapéu, mesmo com todas as dificuldades. Enfim, 2006, por exemplo, uma corrida que teve ultrapassagem até em relargada, que é uma coisa que na Fórmula 1 acabou, né? Praticamente não existe ultrapassagem em relargada. A gente teve em 2006, que foi uma ultrapassagem belíssima do Alonso em cima do Button,
Então a gente a Fórmula 1 já conseguiu produzir coisas na Austrália só para fazer esse asterisco, porque senão a gente releva muito e acha que também não tinha a obrigação de mostrar nada. Mas esse assunto a gente vai chegar daqui a pouquinho, né, Bárbara? Com certeza a gente vai chegar. E tem um comentário aqui também do Nelson Pereira, que até vou responder para ele, depois se vocês quiserem. Porque ele diz, pode ser muito cedo, mas creio que a Mercedes, se resolver essa questão de durabilidade dos motores, no final já estava superaquecendo, fazendo com que o Hamilton tirasse o pé, e a gente vai aprofundar nesse assunto, fazendo esse parênteses. A Mercedes sai bem na frente dos demais e é favoritaça ao título. E eu queria só lembrar que no ano passado o Sebastian Vettel ele conseguiu ficar na frente do campeonato durante 3 corridas. Então foi muita coisa. E às vezes a gente acaba só lembrando na fase final, quando o Hamilton já estava mais relativamente tranquilo, né? Tinha vantagem, acabou dominando e foi campeão. Mas a gente tem que também voltar um pouquinho e pegar, se a gente está trabalhando, né, agora com um comparativo do ano passado, colocar essa informação também que é bem relevante, pode mostrar que talvez a gente tenha aí uma igualdade de competição, por que não? Eu acho difícil, Bárbara, porque, pelo menos assim, é muita opinião, claro, não estou dizendo que você está errado ou que eu estou certo, porque eu acho que a gente ainda está com muito pouco fato, tem né? Uma corrida só, né? Não tem muita coisa. Formar, Mas eu vejo pelos testes, e eu acho que os testes, eu fiquei um pouco até receoso de cravar muito, mas até depois da edição da semana passada, quando eu também fui correr atrás de muita informação dos testes, aumentou muito mais a minha tendência a achar a Mercedes super favorita. E o Grande Prêmio da Austrália ele não desmentiu isso, porque a Mercedes andou muito mais do que a Ferrari. É muito fato isso, e eu acho que é importante. Pode ser revertido? Pode. Eu repito, por exemplo, uma simples largada boa da Ferrari poderia dar um desenho para a corrida que não fosse tão a respeito da sorte. Porque essa é uma corrida, eu sempre questiono o uso da palavra sorte, né? O carro quebra, usam a palavra azar, quando não é azar. Né? Quebra não é azar, quebra é competência. A não ser a do Sirotkin, que fala, diz ele que quebrou porque um saco de sanduíche, um pacote de sanduíche entrou aí você pode talvez chamar de azar, se é que é verdade, eu só estou reproduzindo o que ele falou. Mas a gente usa muito essa questão de sorte ou azar. No caso do Grande Prêmio da Austrália de 2018, houve sim, claro que o mérito da Ferrari foi arriscar. Ela se colocou numa posição de que se a sorte atacasse, ela pegaria, porque ela deixou o Vettel na pista. Ela para o Raikkonen, que para mim talvez seja a grande surpresa do final de semana, ou a segunda grande surpresa. Aliás, eu espero que na hora que a gente chegar para falar da Haas, tenha ouvintes aí nos elogiando, porque a gente falou muito bem da Haas aqui na semana passada, e a Haas comprovou, não nos calou, pelo contrário, comprovou. Não que tivéssemos aqui descoberto a 8ª maravilha do mundo, mas foi bom fazer antes do campeonato começar, a ressalva do que a Haas tinha feito nos testes, que o cronômetro não mostrava tanto. Era mais o conjunto, né, de tudo que ela tinha feito. Então, teve um fator sorte muito grande. Esse é que eu quero passar para o ouvinte. A Ferrari, embora ela tenha o mérito de se colocar ali numa estratégia que ela pôde aproveitar, né, ela pôde jogar o Raikkonen para um lado e o Vettel para o outro, o fator a partir do momento em que houve o safety car, primeiro foi virtual, né, depois o safety car dito e cujo, e ela se colocou na frente da Mercedes, a gente viu outros carros também se aproveitando e se colocando na frente de outros, não houve ultrapassagem. Ninguém conseguiu ultrapassar. Se fosse uma briga no pelotão de trás, ferrenha, ultrapassando, coloca de lado, conseguiu, esse não conseguiu, DRS, eu teria outra opinião, porque eu falava, então o mérito da Ferrari é maior, por ter segurado a Mercedes. Não é o caso. Ninguém passou ninguém, todo mundo reclamou dessa questão dos motores, que nós vamos entrar daqui a pouco, essa questão dos pneus, do DRS e esse diabo 4, que a gente vai esmiuçar aqui daqui a pouco. Mas ninguém passou. Então, segurar, essa Fórmula 1 é muito, a cara da Fórmula 1 atual é muito isso, né? Posição de pista, infelizmente, vale mais do que você jogar para trás um super carro, porque quando você vê um Bottas largando atrás, o natural é o cara vir engolindo, porque o carro dele é muito melhor do que os outros. Por que não engole? Porque posição de pista hoje mata, né? Uma estratégia, uma equipe, um desenvolvimento de corrida, porque não passa. Então, se tem dificuldade de passar, você coloca um carro que é o primeiríssimo da lista, em 15º, como foi o Bottas, e o cara fica ali sofrendo praticamente, até se aproveitou também do safety car, mas quantas ultrapassagens o Bottas fez?
né? Então isso dá um desenho de corrida de que ninguém estava fazendo. Então eu tiro um pouco do mérito da Ferrari, sem dizer que é... O Diogo usou a palavra mentiroso, né? Não sei se foi exatamente a palavra. Eu não chego a tanto. Eu não acho que foi mentira, mas não há como negar que o resultado é uma coisa e o desempenho na pista é outra. E só antes da gente entrar um pouquinho mais nesse assunto, eu já vou até também comentar antes, porque surgiu uma teoria da conspiração aí, que eu não sei se dizem que é conspiração ou se é apenas Você não deixaria passar, né? Você não deixaria passar, né? Você sabia que você ia trazer. Não, mas eu fiquei um pouco do tipo, gente, sério mesmo? Não. Mas enfim, foi até o que o Jailson Fernandes levantou aqui, que tem uns boatos de que a Ferrari foi favorecida com as quebras da Haas. Então eu queria entender até e perguntar para vocês. Não, isso é um fato. É um fato. Foi favorecido. Sim, foi a teoria favorecida. A teoria se houve manipulação, não é isso? Exatamente. Então a Haas fez de propósito, quebrou de propósito, aquela pistola realmente quebrou ou não, para favorecer a Ferrari. E até, gente, vocês sabem, eu adoro uma conversa dessas, mas nem eu tô acreditando dessa vez. O Diogo vai começar a falar sobre esse tema. Não, baboseira completa. Ignorem. Não faz o menor sentido. Até porque, se queria fazer isso, fizesse um dos carros. Olha. Se fosse para fazer... no momento que a gente já começa a discutir isso, eu já acho que a gente tá errado. Mas se fosse para uma questão dessa ali, por exemplo, o Magnussen poderia ter parado o carro bem no meio da pista, sabe? Aí ia receber uma multazinha, sei lá, de 10 mil ali depois por alguma coisa e já teria um safety car ou alguma coisa do tipo. E mata um só, porque matou os dois. Exato. Jogar dois fora não teria... Esse é o tipo de coisa, eu vou falar então rapidinho sobre esse assunto. Esse é o tipo de assunto que eu também sempre evitei. Agora, um dos grandes maus que Renault e Nelsinho Piquet fizeram para o automobilismo é da chance disso ser explorado. Porque até aquele grande prêmio de Singapura de 2008, ou até 2009, né, quando ele foi revelado, se me falasse de um assunto desse, eu taparia os ouvidos, né? Iria ali, voltaria para o programa daqui a 2 minutos, até o assunto terminar. Porque juraria de pé junto que não... que é isso? Um piloto bater o próprio carro para favorecer o outro? Mas, enfim, o esperto, né, e mau caráter do Flávio Briatore, com o Pat Simons, pegou o menino cabecinha muito fraca, né? Nelsinho Piquet, uma cabecinha fracassada, né? Fracassada, nada a ver com a cabeça do pai. É campeão da Fórmula E, lógico, parabéns, eu já falei aqui quando ele foi campeão da Fórmula E, é bom que o cara consegue renascer para a carreira dele, mas a cabecinha fraquíssima, jamais eu apago esse tipo de coisa da biografia de alguém, como não apago o que o Alonso fez nesse episódio também. E aí era uma coisa absolutamente inimaginável. Então, a partir do momento em que aquilo se provou real, eu fico com o pé atrás de cravar 100%. Agora, se isso um dia vier à tona, se um dia surgir qualquer tipo de informação, especulação ou desenho de que o que aconteceu com a Haas na Austrália tenha sido uma manipulação de corrida, eu passo a fazer campanha para as pessoas não assistirem Fórmula 1. Eu passo não só não assistir, como eu passo a fazer campanha para não assistir. Porque isso é para você nunca mais assistir um esporte. Se acontecesse, não acho que aconteceu, eu tô com o Diogo, acho exagero. Uma equipe como a Haas, que não ia ser com 2 carros, seria só com um. Né? Enfim, os caras, a Haas é a Haas, né? Não é uma equipezinha qualquer, né? É um cara de corrida. Isso tem que ser colocado também. Essa biografia positiva tem que ser analisada. Não é um qualquer que está ali. É uma equipe que tem história em outro campeonato, evidente. Mas se acontecesse, era para fechar. Aí fecha. Fecha mesmo, porque seria o cúmulo do absurdo uma equipe fazer isso para outra. Apesar de que a gente tem o caso, né, do Jean Todt, que foi em 97, na Sauber, ele falou, dificulte a vida do Villeneuve. Achou uma vergonha, mas era uma coisa do esporte, né? No sentido, vai lá e dificulta a vida do cara, mas luta, joga o jogo, né? É diferente, pode ser eticamente questionável, né? Facilite para o nosso, mas dificulte a vida do outro. Mas eu acho que pelo menos dentro das 4 linhas, enquanto não faz igual ao outro, que também tem a sua biografia manchada para mim para sempre, é o careca da Audi lá, o Wolfgang Ulrich, né? Que é o nome dele. Que
manda o outro, né, push him out, né, bota ele para fora. Aí é muito mais grave. Esse tipo de coisa, quando passa do limite de uma coisa, não, dificulta para eles, facilita para nós e dificulta para eles. Eu não concordo. Eu acho que qualquer um que tá na pista tem que correr por si mesmo. Mas é outra coisa dentro da pista. Agora, chegar num nível de bater, de simular uma roda solta, para aí o outro, se isso um dia vier à tona, eu parei. Mas eu acho que o Diogo tá coberto de razão. Se fossem fazer isso, fariam com um carro só. Para que você vai jogar se tinha um em quarto e um em quinto? O que aconteceu com a Haas nesse domingo pode ter matado o campeonato da Haas. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Porque não há nenhuma garantia, embora o carro pareça ser muito bom mesmo, de que eles vão se colocar numa situação de tantos pontos como essa. Eles tinham ali um quarto e um quinto, que vamos que não se mantivesse, mas virasse ali um sexto e um sétimo. É muito valioso em termos de pontos, em termos do dinheiro que isso rende. Então, o que aconteceu com a Haas em Melbourne pode ter matado o campeonato para a Haas. Essa é aquela que você, quando chegar em Abu Dhabi, você fala, poxa, e aqueles pontos lá da Austrália, hein? Apesar de que não existe uma corrida mais importante do que a outra, todas são. Né? O que aconteceu com a Haas nesse domingo é mais do que, que pena, coração partido, nossa, que chato. O Magnussen, para mim, era o piloto para ser o driver of the day, né? O piloto do dia, porque, poxa, o cara estava em quarto com a Haas. A pancada que eles tomaram financeira com o que aconteceu na Austrália é muito grande. Vai além do dor, tristinho, que problema, que pena, e estavam tão bem. Não, eles perderam muita grana ali, muita mesmo, porque esses pontos era muito ponto, e quem garante que eles vão ter chance que eles vão pontuar? Eu acho que vão muito, mas quem garante que eles têm uma chance com 2 carros em posições tão altas como era na Austrália? Eu acho que essa teoria não se baseia. Não, eu só vou citar até aqui do nosso grupo de apoiadores. Olha que coisa legal, porque até surgiu no momento da gravação. O Fabrício Dutra, né, que sempre participa dos programas, ele falou, é uma teoria da conspiração, tipo Ferrari B, Australia Gate. E aí eu falei, não acreditei, não tem como, e olha que eu gosto desse assunto. E aí ele falou, mas o Vettel ter ficado mais tempo na pista é coisa para se pensar. E eu quero jogar um contraponto e pedir para as pessoas assistirem as entrevistas que tanto o Grosjean quanto o Magnussen dão logo depois, porque eles devem ter sido, então, contratados como atores, né? Porque os mecânicos também, né? Nossa. Os mecânicos também podiam ser contratados como atores. Porque a expressão... Não, o Magnussen é de partir o coração, até o jeito que ele fala. Tipo, mas você nota, assim, é decepção escrita. Então, eu também, gente, ó... Acho que até que a gente já falou demais sobre esse assunto, a gente pode passar pro próximo, mas é verdade, só deixar pra galera aí que não conseguiu assistir as entrevistas ou que ainda tá com uma pulguinha atrás da orelha, vejam que esclarece muita coisa. Eu já mato o assunto da Haas agora, ou Bárbara, a gente vai voltar nele? Tá no roteiro, me deu um branco aqui, tá no roteirinho pra voltar? A gente vai falar dele, muita calma, né? Então aí eu falo dessa parte mais, da parte de pista mesmo, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Agora a gente vai falar sobre economia versus competição. E eu vou dar total o crédito dessa discussão para o Jailson Fernandes, que mandou aí questionamentos excelentes para esse programa. E tem muito pano para manga ainda para a gente comentar aqui sobre esse assunto. Então vou ler na íntegra o e-mail dele e a partir daí a gente começa a debater. E ele diz, né? Nitidamente o Hamilton tirou o pé nas últimas voltas, deixando de atacar o Vettel. Além da clara dificuldade em ultrapassar nesta pista com esses carros, outra questão ganha força nessa situação: poupar o equipamento. Afinal, se não vai conseguir ultrapassar, mais vale acompanhar de longe e evitar uma quebra precoce. Sabemos que a liberdade de orçamento e de treinos fez num passado recente, vide a Ferrari de Schumacher, mas também reduzir ou até eliminar as chances de vermos disputas e brigas por posição nas pistas por motivo de economia de equipamentos também não é o ideal para o esporte. Fábio Campos, sei que é uma linha tênue, mas será que não exageraram na dose de quantidade de motores no regulamento para este ano? Boa colocação, a gente falou sobre isso aqui, né? A gente abordou, até também abordei isso também em Twitter e afins, né? Que essa regra dos motores, ela pode ter jogado muito contra, né? O esporte dessa vez, porque alguém vai falar assim, mas são 7 grandes prêmios, o ano passado eram 6, né? Não era tanta diferença.
primeiro que esse ano tem uma corrida a mais, né? Um final de semana se roda muito, é um peso grande em termos de motor. E segundo que muitas não, né? As duas principais equipes de trás, né? ou montadoras, né? Renault e Honda, a gente falou sobre isso aqui semanas atrás, se eu não estou enganado, elas focaram em durabilidade, em confiabilidade. A Honda, aliás, tem que falar da Honda, né? E ao invés de focar em performance. Então, só esse desenho, só esse caminho que essas duas montadoras seguiram já era um reflexo negativo dessa regra. Porque, poxa, Honda, se tem fabricante que precisa de giro de motor para o esporte ficar melhor, Honda, são Honda e Renault. A partir do momento em que elas abrem mão, ou se vêm até obrigadas a abrir mão, de buscar potência para conseguir confiabilidade, é a garantia da disparidade entre as da frente e as de trás, né? Entre as superiores Mercedes e Ferrari. Né? É esse tipo de detalhe, Jailson, que a regra da MotoGP joga muito a favor e a regra da Fórmula 1 joga muito contra. Que a regra da MotoGP faz a Aprilia poder andar quanto ela quiser, faz ela ter mais motores por ano, faz ela poder testar, já teve a questão de combustível dela poder usar mais, enfim. É a regra que joga a favor, a regra da Fórmula 1 joga contra. Só que a gente está entrando numa discussão que eu acho que vai além dessa questão. Porque o que a gente viu na Austrália, para mim, que mais chama a atenção, que é uma coisa que a gente já viu acontecer em outras situações, mas tantas vezes como se viu na Austrália, que é o carro na reta atrás do outro, colocando de lado. É o famoso buscar vento, né, para ir buscar o vento. Essa, para mim, é a questão mais preocupante, porque eu já falei aqui. O principal problema da Fórmula 1, né, que é a questão da aerodinâmica, ele é quase que ombro a ombro com o problema do superaquecimento de componentes. E esse era o ataque que a Fórmula 1 talvez conseguisse. Talvez não, né? Ele não é fácil. Eu ia dizer que talvez ele fosse mais fácil, mas daria uma ideia errada. Ele também é difícil, porque envolve toda uma reconstrução de materiais, todo um reprojeto, se é que existe esse jeito de colocar. Por quê? O cara está atrás do outro, o freio aquece, o pneu superaquece, o motor superaquece, a bateria hoje em dia superaquece. Então, o superaquecimento mata a Fórmula 1 de uma maneira que a gente não vê. Essa é a doença invisível mesmo. Mais até do que a aerodinâmica. Porque a aerodinâmica a gente vê. A gente percebe. Né, o carro às vezes a gente vê o cara lutando, né, a gente vê o cara de trás perdendo o controle. A gente viu na Austrália. Né, o Verstappen rodando, embora ali tenha uma rodada um pouco esquisita, mas assim, o Hamilton, na hora que tenta, escapou o momento, enfim. A gente vê o cara tentando e a gente vê muitas vezes o cara perdendo a aderência. Ela erra, embora o efeito do ar seja evidentemente invisível, mas a gente vê essa ação um pouco mais clara. A gente consegue identificar qual pista vai dar e qual pista não vai dar. Né? Embora a gente erre muito. Essa questão do superaquecimento, para mim, ela é gravíssima, ela é seríssima, ela é dificílima de ser corrigida. Talvez seja uma vantagem. Eu lamento demais 2021, porque eu acho muito longe. A gente vai pagar essa herança por muito tempo, essa herança maldita que a Fórmula 1 tem. Né? Não é de resolução fácil, porque tem que esperar o acordo da Concórdia para aí sim poder tirar o veto, talvez, da Ferrari, para poder tirar o veto de outros aqui. É o emaranhado que a gente sempre fala aqui, que a Fórmula 1 se colocou nessa posição ridícula em termos de bastidores e que reflete. Tem gente que acha esse assunto uma bobeira, uma chatice, né? A volta do meu blog vai ser muito para entrar nesse tipo de coisa de bastidor. Mas por quê? Não é para ficar olhando o lado político da Fórmula 1, não. Já não tem o menor atração, interesse por isso. Mas é simplesmente ter que pegar o que eles fazem de errado e que vai refletir na pista. Então, esse avanço para a tecnologia, que eu já fui um pouquinho contra, mais ou menos, hoje eu sou super contra, causa isso. Peças super sensíveis, carros ultra sensíveis, que não conseguem seguir o outro, mesmo em condição de curva de baixa, às vezes, que é a questão em que a ação do ar não é tão forte, evidentemente não é. E o cara não consegue. Então a gente viu na Austrália muito. Quem não viu a corrida, quem vai rever, quem viu e chamou a atenção, olha quantas vezes a gente viu os carros na reta principal saindo de trás do outro, com essa necessidade cada vez mais forte de buscar o ar. Por quê? Porque o carro está esquentando. E na hora que o carro começa a esquentar, fica praticamente impossível tentar uma ultrapassagem, porque tudo para de funcionar. O freio funciona pior, o pneu funciona pior, o motor, se não tirar, vai estourar uma hora lá na frente. É um quebra-cabeça muito complicado de resolver. Meu Deus, que a Liberty tenha essa precisão, porque tem que ser muito preciso para atacar esse tipo de coisa.
Nós vimos ali, principalmente na curva 5, a transição da curva 5 para a curva 6, são curvas bem pequenas, né? O Verstappen, principalmente no final da corrida, saindo muito de trás do carro do Alonso para tentar fugir disso, né? O Bottas foi outro que sofreu com esses problemas no final da corrida. Ele até falou que o problema dele foi até mais sério, que a cada 2, 3 voltas ele tinha que tirar o pé para dar uma compensada e tal. Então, de fato, atrapalhou no andamento, né? Já é uma corrida que com poucas possibilidades de briga, e isso acabou atrapalhando mais ainda. Eu tenho uma consideração sobre a questão do Hamilton, né? Muitas pessoas falaram sobre o Hamilton tá tirando o pé na parte final, que até tem um rádio, né, que ele fala, poxa, quanto mais eu vou ter que esperar, eu vou pra cima. E aí depois ele afasta um pouco. Eu fiquei com a impressão que o pessoal achou que essa última afastada dele, vamos colocar assim, foi por questão de economia, né, de temperatura e tudo mais. Foi mais um erro, né, que ele cometeu ali na junção, eu acho que seria a curva 7, foi inclusive onde o Carlos Sainz, um pouco antes na corrida, também cometeu um erro. A 9, né? A 7 e a 8 são praticamente curvas invisíveis, né? Aquela freada ali que o Sainz escapou, ali é 9 e 10, né? 9 para direita e 10 para esquerda. Exatamente, é igual 1 e 2, é uma do lado da outra, assim, 1 e 2. Então, tem essa questão do Hamilton que realmente sofreu aquecimento, tem até o rádio dele com a equipe, mas no finalzinho ali, o Vettel dá uma esticada no final por um erro do Hamilton, faltando, sei lá, 5 voltas pro final, né? Não foi só aquela... Ele não ficou em cima até o final, não só pela questão do aquecimento. Teve a questão do aquecimento também, é verdade, mas não foi só por conta disso. Teve um erro dele, foi pequeno ali, né? Mas devem ter mostrado vários replays. Que teve essa questão, mas sem dúvida atrapalhou. E o meu medo é que quando nós formos para pistas mais complicadas, o próprio Bahrein, que tá aí, né? Se bem que, sei lá, uns 2 semanas atrás teve uma categoria que eu acompanho que não correu lá porque deu uma chuva no Bahrein absurda que eles tiveram que cancelar todas as atividades de pista. Pra você ver a ironia. Mas é o TCR. Mas lá, normalmente, né, seria um calor ainda mais complicado. A Espanha, apesar das temperaturas que nós vimos nos testes pré-temporada, é outro que tem um histórico complicado. Então, vamos ver como isso vai se desenrolar durante a temporada, mas pelo menos de início chama atenção e de uma forma negativa. Talvez mais do que negativa seja preocupante. Preocupante é a palavra. E aí onde acerta o e-mail do nosso ouvinte, certinho, né? Talvez onde a junção dos fatores seja essa. Na hora que o motor começa a esquentar, hoje a necessidade do piloto levantar o pé maior, porque o motor vai ter que rodar mais. O motor vai ter que ir até lá em Mônaco, se eu não me engano. Ou seja, olha onde a gente está, e o mesmo motor. Claro, pode fazer o que eles chamam, né, o cambiar, né? Para não falar inglês, vou falar espanhol agora, hein? Ele pode trazer o motor 2 e usar, depois voltar o 1. Claro que não tem que ser... Pro ouvinte sabe isso, mas é bom sempre lembrar, né? O motor tem que durar... Ele tem 3 motores por ano, mas eles não precisam usar depois o 1, depois o 2, depois o 3. Não, ele pode usar o 2 agora, traz o 3 também para uma pista de baixo, depois volta o 1, enfim, ele tem 3 motores livres para usar. Isso é diferente da caixa de câmbio, né? Que eles colocam e tem que ficar com ela por sequência. Isso, exato. Bem lembrado. Muito bem lembrado. Esse é o Diogo Gomes, sempre pertinente. Aliás, até deixa eu fazer um parênteses aqui, Diogo, antes que eu me esqueça. O ouvinte nosso, jornalista, Bruno Aleixo, que mandou mensagem para mim nessa semana, que escuta o café, enfim, e reclamou que a gente não leu o e-mail dele da Stock Car, ele tem razão, e a gente tem, agora é até bom, né, esperar a Stock Car chegar perto para a gente trazer o e-mail dele de novo, mas ele te elogiou, viu, Diogo Gomes? Eu fiquei na obrigação, me sinto na obrigação de trazer aqui no ar o elogio dele, que ele falou assim, o Diogo Gomes é bom, gosto dos comentários dele, então fica aí, como você agora foi preciso, você me lembrou, eu preciso elogiar. Se você fosse mal, eu não teria lembrado. Não, mas ficou o elogio do nosso ouvinte aí para você. E só para terminar justamente então isso, né? Que é o foco do e-mail. Hoje em dia, com mais quilometragem que o motor tem que fazer, fica pior. Ou seja, o cara tem mais necessidade de levantar o pé. Ou seja, é a regra jogando contra. Né? A regra tem a sua efetividade, que ela faz com que as equipes pequenas tenham um gasto menor. Elas ajudam as pequeninas, porque elas gastam menos. Né? As montadoras que querem, por exemplo, a Renault falou que vai usar 4 motores. A Renault falou bulhufas para essa regra. Vou usar 4. Vou estudar onde perder, mas vou usar 4 motores. Porque ela quer, inclusive, ter avançar, né? À medida que ela põe o 4º motor, ela tem uma outra oportunidade de novas peças, de um novo avanço. Mas até a Renault fazendo isso, ela absorve esse custo. Ela não cobra da McLaren, nem da Red Bull,
o quarto motor, porque é uma decisão dela. Então ela absorve o custo. Então a regra tem o valor econômico, mas o valor esportivo, realmente, o nosso ouvinte tem razão. Não é legal, não ajuda. E até eu vou trazer aqui algumas coisas que o Hamilton falou também logo depois da corrida, que é justamente isso e que me fez também trazer a pergunta para o Diogo no começo do programa, né? O que a gente quer, né? Talvez carros mais lentos, ultrapassar, ter toda essa economia, porque a gente tem que poupar o motor, então já era começar a ideia, né? Começar esse programa com uma reflexão mesmo, após a primeira prova. Então a gente acabou de passar pelo GP da Austrália e o que a gente já pode debater sobre isso. Então é bom que a gente tem muito assunto, nem sempre de uma maneira que a gente gostaria, né? Por exemplo, para mim essa questão de ter que poupar ainda mais os motores não é positiva. Eu acho que eu prefiro muito mais competitividade e piloto indo para cima, arriscando, do que essa questão de tá esquentando, dá uma segurada, olha, cuidado, lá na frente vai fazer falta, né? Muito ruim isso, para não falar péssimo. E o Hamilton, ele deu exatamente essa explicação. Então, que estava mais perto do que ele podia do Vettel, que a temperatura do motor estava muito alta e tive que deixar para lutar num outro dia. E é importante ter o motor com uma boa saúde para a próxima corrida. Então, olha o que a gente está escutando como uma justificativa. Eu falei, exatamente. É um absurdo, exatamente, né? Uma corrida não pode prejudicar a outra, né? O piloto não pode abandonar uma corrida, porque a gente foi feito muito o ano passado, né? Vamos largar em último em tal corrida, perde-se o cara que está lá na arquibancada, que pagou ingresso, que foi naquela corrida, que está levando o filhinho para ver. A gente não viu o menininho chorando em Barcelona, né, no ano passado. O menininho que vai ver pela primeira vez. Os competidores têm que dar o máximo. Mas nisso, Bárbara e ouvintes, há uma luz no fim do túnel, que é o caminho para 2000. Nisso, nessa questão, eu falei, tem uma série de coisas muito complexas para mudar, de carro, de pneu, de temperatura, mas do motor, o desenho está certo. Porque é o que eu falei, como equilibrar a balança? Se você liberar mais motor, você joga o custo lá em cima. Fica muito caro para as pequeninas sobreviverem. Por que tudo isso acontece? Porque o motor é muito caro. Ele foi pensado, mas ele foi pensado muito mais a parte tecnológica do que o preço. Então ele é muito caro. Então como que se resolve isso? Como que se dá mais motores sem quebrar os mais pobres? Primeiro você mexe na distribuição financeira, que essa vai ser a grande discussão da nossa aqui, se a gente tiver, claro, interesse em continuar antenado nisso. E da Fórmula 1 nos próximos meses, que é a questão do dinheiro, que é fatal nisso aí. E qual que é a outra maneira? Motor mais barato. Aí você pode dar mais motor, você pode ter mais unidades, sem enfiar a faca, para usar uma expressão bem portuguesa, bem brasileira, nessa colocação. E isso eles estão fazendo. O motor de 2021, ele ainda tem um pequeno rascunho numa folha de papel, mas já se sabe que nesse rascunho é impossível ele ser tão caro. Já tirou o airs, o aquecimento do turbo, que é caríssimo, então ele vai ser mais barato. Então, nesse aspecto, ouvinte, há uma boa projeção para o futuro. Pena que para daqui a 3 anos. Então a gente encerra esse nosso primeiro bloco de Café com Velocidade especial da Fórmula 1 com essa reflexão aí. Vamos pensar na cama, né, Fábio Campos, como você costuma citar. Como o Joelmir Betting costumava dizer, e eu roubo essa frase dele, mas eu tenho que dar o crédito. Agora, no outro bloco, né, Bárbara, nós vamos discutir mais essa questão de ultrapassagem, que foi muito debatida, e os nossos ouvintes mandaram e-mails a respeito, né, Bárbara? Com certeza, e a gente vai comentar também o que a gente achou dessa corrida no final das contas, né, porque eu, host desse programa, essa pergunta, ela é assim, carimbada. Gostaram da corrida? O que podemos falar dela, né? Então, tem que ter essa pergunta, mas se você quer pular para o terceiro bloco, também pode pular, porque ainda tem muita coisa para a gente discutir, falar um pouquinho de equipes específicas, de pilotos, de talvez transmissão, mas eu não vou adiantar tanto, mas fique ligado que nos outros blocos aí também tem muita discussão boa.